Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Mônica, sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Aqui nós temos devocionais diários falando da palavra do Senhor, tá? Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas 8, versículo 40 até o 56. Se essa palavra falar com você, se inscreva para caminhar comigo e aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então. Fala assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da criança. Enquanto isso, todo o povo se estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Então, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levanta-se. E o espírito dela voltou e se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Essa história ela é muito forte, né? Porque assim, aqui conta o caso de uma ressurreição e de uma cura, né? Então, quem que era Jairo, né? Jairo, ele era um chefe da sinagoga, um homem respeitado e um líder religioso. E a filha dele, de 12 anos, estava à beira da morte. Então, ele foi até Jesus, se prostrou a Jesus e pediu para ele ir até a casa dele para poder curar a filha dele que estava quase morrendo. E o Senhor imediatamente foi com ele. Só que no meio do caminho tinha uma multidão enorme. E essa mulher que sofria há 12 anos também de sangramento, né? Ela pensou que se ela tocasse somente na roupa do Senhor Jesus, porque se ela tocasse nele, ele ficaria impuro pela lei de antigamente. Então ela pensou, se ela tocar somente na roupa dele, ela já ia ficar curada, que pela fé ela estava tocando nele. E estava uma multidão imensa. Eu fico imaginando aquela mulher sangrando, não podia encostar em ninguém, e ela se enfiou no meio daquela multidão, sabe, para poder pegar na roupa dele para ser curada, porque ela sabia que ele ia passar ali. Ela não sabia para onde ele estava indo. E assim se fez. Ele passou, ela pegou na roupa dele e imediatamente ele parou. Sabe, como se ele parou e ele falou: quem tocou em mim? Imagina só, um monte de gente, você no meio, imagina você na Avenida Paulista, cheio de gente, aglomerado, e você falar: quem tocou em mim? Não tem como, né? Aí os discípulos viraram para ele e falaram: Senhor, todo mundo te aperta e o Senhor pergunta quem tocou no Senhor? E ele falou: não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu o poder. E a mulher, vendo que ela não podia se esconder, ela apareceu e falou para ele o porquê que ela tinha tocado, que ela já sofria 12 anos,
que ela tinha gastado tudo que ela tinha com o médico e ninguém tinha curado ela. E ali ela foi curada instantaneamente, no mesmo momento. E Jesus falou para ela: filha, vai em paz, a tua fé te curou, né? Você está salva, a tua fé te curou, e mandou ela embora. Só que nesse meio tempo que ele estava falando com ela, veio uma pessoa da casa de Jairo, né? E falou para ele: a sua filha está morta, não incomode mais o mestre. E na mesma hora, Jesus olhou para ele e falou: não temas, crê somente. Eu, no lugar de Jairo, gente, sem hipocrisia. A hora que essa mulher tinha chegado e puxado ele, eu falei: Jesus, vamos embora comigo. Ela já tá aí, a minha filha tá quase morrendo, ela pode esperar, minha filha é criança. Sabe assim, a gente como mãe, você não quer deixar o seu filho morrer para ajudar outro, né? Nós somos carne e nós temos que pensar como Jesus pensou. Aí ele falou para Jairo: não temas, mas crê somente. E aí Jesus continuou indo lá com ele e tal, foi lá. Quando ele chega lá, o pessoal estava todo mundo chorando. E Jesus falou para eles assim: não chorem, porque ela não está morta, ela dorme. E eles riram de Jesus. Aí Jesus fez o quê? Botou todo mundo para fora. Acabou com o showzinho, botou todo mundo para fora. E ficou com ele só os 3 discípulos que estavam com ele, né? Que já estavam com ele. E os pais da menina. Aí ele entrou, viu a menina lá deitada, e ele chamou a menina, mandou a menina levantar. E na mesma hora ela se levantou. E ele entregou para os pais e falou para os pais dar comida para a menina, porque ela já tinha 12 anos. Então, quer dizer, uma vida estava se iniciando, 12 anos a menina tinha. E uma vida estava sendo ceifada também há 12 anos de sofrimento, né? De exclusão, de desespero. As duas tinham 12 anos, uma iniciando a vida e a outra já estava morrendo, né? E Deus chegou para as duas, ele salvou as duas, ele teve tempo para as duas. O que a gente aprende aqui? Que Deus, ele não se atrasa, né? Ele não se atrasa, ele chega na hora certa. Só que as duas clamaram ao Senhor. A menina, o pai dela foi clamar. A mulher hemorrágica, ela foi até Jesus. Ela clamou, ela usou a fé dela e ela foi curada na hora. A menina foi ressuscitada na hora, porque ela estava morta, ela estava morta, né? Então Jesus ressuscitou a menina e Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Então não existe nada impossível para mim e para você. Aí hoje, qual que é a morte que tem na sua vida hoje, né? Será que é uma morte que tem na sua vida hoje, alguma área da sua vida que está morrendo? Ou você está como a mulher do fluxo de sangue, que você já está muito tempo dolorida, você já está muito tempo com problema e você não sabe mais o que tem que fazer. O Senhor hoje está te falando: pare, clame a mim que eu vou te responder. Clame a mim, sabe? Então muitas vezes a gente esquece de clamar. E esse versículo da Bíblia, esse capítulo, né? Ele é muito forte porque ele mostra aqui a cura e a ressurreição, né? Então começou na doença e terminou na morte, só que as duas teve vida, para as duas teve a vida de volta. Assim o Senhor vai fazer na sua vida. Se por acaso você estiver passando por um momento muito difícil, clame ao Senhor que Ele vai te ajudar agora, nesse exato momento. Não espere, se você não aguenta mais, não espere, pare tudo onde você estiver agora. Se você puder fechar teus olhos, fecha seus olhos e fala com o Senhor agora. Fala: Senhor, fala para ele dessa mulher do fluxo de sangue, fala para ele dessa filha de Jairo. As duas tinham 12 anos e o Senhor curou, o Senhor trouxe a ressurreição, então Ele pode fazer isso por você, Ele pode fazer por mim. Se tão somente a gente crê. A única coisa que Ele falou para as duas crê somente, né? Crê somente. Ele falou para a mulher do fluxo de sangue: a tua fé, né? Ele falou para Jairo: crê somente. Ele creu, ele usou a fé, né? Então é isso que eu e você temos que fazer, tá bom? Então essa é a palavra de hoje. Crê somente e busque ao Senhor. Peço que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, que Ele acalme o teu coração, que Ele acalme a tua alma, sabe? Que Ele fale com você através do Espírito Santo dEle e que Ele te conduza aos caminhos dos pastos verdejantes. Eu peço que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua família e tudo aquilo que leva o seu nome, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã.